embora! Mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Este é o último vídeo que eu estou gravando aqui do meu estúdio antes de partir pro Mundial. Vocês estão vendo pelas faltas de camisa ali atrás. E eu gravei já um hoje ali que também não tem as camisas, enfim, mas que sai só amanhã, que é um resumão ali, um raio-x do grupo do Fluminense. Mas vamos lá, tá? Primeiro, só agradecer bastante a todo mundo que deu a moral sobre a rifa do Mundial, tá? A gente foi muito além até do que a gente esperava, vai possibilitar a gente fazer uma cobertura muito maior do que a gente já almejava. Então, enfim, já estamos ali até alterando um pouquinho a cobertura e eu queria agradecer a geral, tá? No final desse vídeo, eu vou colocar a lista com os ganhadores. A gente sorteou ontem em live aqui e a gente se comprometeu a colocar uma lista aqui com os ganhadores, então no final desse vídeo eu vou colocar. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos lá pra gente abordar no início o amistoso. O Fluminense venceu o jogo treino que teve hoje contra o Charleston Battery por 6-2 num jogo treino lá no estádio, aliás, dentro da universidade, né, da Carolina do Sul, onde o Fluminense está treinando. O jogo treino aconteceu na hora do almoço. O confronto fez parte ali já dessa programação que o Fluminense está planejando em relação ao jogo contra o Borussia Dortmund. O horário tinha que ser esse mesmo, mas foi considerado, foi até uma coisa que, enfim, eu tava pensando um pouco. Provavelmente já teve uma consideração ali de parte do Fluminense, porque a estreia do Fluminense é meio-dia em Nova York. Óbvio que Colômbia tá um pouquinho mais para baixo ali no mapa, mas ainda assim já se acostuma com a questão do horário do jogo também. E todo mundo quer saber o seguinte: quem o Renato Gaúcho escalou de titular? Ele mandou a equipe titular a campo com... Não, o Renato não esboçou uma equipe com titulares para depois mixar com reservas, não. Ele botou um time em campo e rapidamente já foi trocando um outro. Como não era um amistoso, era um jogo treino, ele podia tirar um, colocar outro, botava um de novo tirando um outro de cá e etc, e mixando ali o time. Como eu falei, foi 6-2. O pessoal do GE. Globo trouxe até um detalhamento interessante. 2-0, o Fluminense abriu logo mais ali no início, com Nonato e René fizeram os 2 gols. Aí o Fluminense sofreu o 2-1. Antes do intervalo, o Ignacio fez o terceiro. O time continuou rodando para o segundo tempo. E aí o Thiago Santos fez mais um, o 4-1. O Germancano fez o 5-1, tá? E aí depois disso, enfim, o Fluminense ganhou por 6-2. O sexto gol foi marcado também pelo Germancano. Então, os gols do Fluminense, tá? 2 do Germancano, um do René, um do Nonato, um do Ignacio e um do Thiago Santos. Curiosidade, né? Se você fizer as contas certinho, se a gente fosse escalar hoje um time titular do Fluminense, vá lá. Provavelmente, se eu mandasse todos vocês escalarem, tirando o Germancano, todos os outros 4 seriam banco, né? Muito provavelmente, acho que a maioria ali colocaria o Fuentes no lugar do René, colocaria o Nonato no banco, seja por uma volta de Bernal, seja pela própria escalação do Ganso com Martinelli e Hércules pelo meio. E a dupla de zaga Thiago Santos e Ignacio não é a dupla de zaga principal, que hoje seria Thiago Cid Freitas. Fica essa curiosidade. A ideia era, como eu já falei, movimentar o Fluminense, e até teve gente falando assim: nossa, não é muito arriscado o Fluminense fazer um jogo treino agora, pô, faltando dias pro Mundial. Gente, mas também era muito arriscado ficar sem jogar, e você chegar sem jogar, sem ter competição. Não é a mesma coisa você jogar contra pessoas que você já tem ali o seu encontro e jogar contra pessoas que não têm, né, esse encontro direto ali. A situação é essa, assim, é totalmente diferente de você jogar um treino, mesmo que seja um treino muito à vera, de você jogar contra uma outra equipe. Então o Charleston Battery tomou esse 6-2 aí, é o último confronto. A programação do Fluminense, ela segue de maneira... da seguinte maneira, tá? O Fluminense hoje fez esse jogo treino, né, que alguns chamaram de amistoso, mas enfim, acho que é mais para facilitar a compreensão. Nessa quinta-feira, o Fluminense hoje tem ali a sua programação no hotel. Nessa quinta-feira, o Fluminense treina às 10 da manhã no horário de lá, às 11 da manhã no horário daqui. Esse treino, pelo que tinha informado o Fluminense inicialmente, a gente sabe que essas situações podem acabar mudando. Pelo que tinha informado o Fluminense, esse treino da quinta-feira, dia 12, será aberto. Então a gente terá ao vivo no Jornada, tá? No meu outro canal, onde tem a cobertura também. No Jornada, terá lá ao vivo o treinamento do Fluminense, bem como também na sexta-feira
também teremos ao vivo ali o treinamento do Fluminense para poder fazer ali, enfim, todas as imagens, etc. do treino ao vivo na hora do almoço, no Jornada no Almoço. Então já se inscreve lá no Jornada, cara. Vai ter muito conteúdo aqui também. Só que no caso específico meu, eu tô viajando. Daqui a pouquinho, à noite, tô partindo já pro aeroporto do Galeão, onde eu vou até o Panamá, do Panamá para Orlando, né? A escala é lá no Panamá, para Orlando. Eu não vou para Colômbia, eu vou direto para Nova York. Então eu vou ficar um dia e meio em Orlando, e de Orlando vou para Nova York, chego lá em Nova York no sábado. Tivemos que fazer essa pausa ali em Orlando por conta de questões de logística mesmo. Então, tô partindo hoje à noite já para os Estados Unidos para chegar lá e já iniciarmos também a nossa cobertura aqui no Raiz Tricolor do Mundial. Só que, assim, a gente tem notícia sobre Carioca. Pois é, né? O Carioca de 2026 teve hoje como se fosse o seu arbitral, né? Teve essa reunião hoje, o Conselho Arbitral, lá na FERJ. E, bem, mudanças para o Campeonato Carioca do ano que vem. Está definido a redução para apenas 10 datas. O novo presidente da CBF, o Samir Chaldi, já tinha definido que teria que ser no máximo 11. E o Campeonato Carioca fez ali a sua definição para o regulamento com essas poucas datas. Hoje o Carioca tem 16, estaria reduzindo para 10. O cenário é o seguinte, tá? Vou botar aí na tela uma imagem feita pelo pessoal da TNT Esportes, que eu achei o melhor grafismo para mostrar como vai funcionar o Campeonato Carioca. Tem como, né, a FERJ às vezes gosta de fazer as suas meio maluquices, mas eu acho que eu tenho algumas explicações aí para dar. Ó. Tá aí na tela, ó. Vão ser 2 grupos, tá? Grupo A e grupo B. Um grupo enfrenta o outro. Você não joga contra o teu próprio grupo. Tá? Isso pode causar algumas distorções, tipo um grupo com um classificado com 12 pontos e outro grupo, um grupo com algum eliminado com 12 pontos e o outro classificado com 3 pontos, por exemplo. Pode acabar acontecendo porque um grupo só enfrenta o outro. Então, por exemplo, o time que estiver no grupo A, ele vai competir para se classificar com os times do grupo A, mas enfrentando os times do grupo B. Deve ter 2 grandes, um em cada grupo, né, pelo padrão, né? Então, tipo, Flamengo e Fluminense no grupo A, Botafogo e Vasco no grupo B. Isso pode acabar acontecendo, inclusive um detalhe, tá? Passam 4 por grupo depois dos 6 jogos, mas pode acabar acontecendo de a gente num Campeonato Carioca não ter um dos clássicos, tá? Por exemplo, vamos dizer, né? Se ficarem Flamengo e Fluminense no grupo A, Botafogo e Vasco no grupo B. O Fluminense for primeiro do grupo e o Flamengo for segundo do grupo. Nas quartas de final, o Fluminense enfrentaria o quarto do seu próprio grupo e o Flamengo, que foi segundo do grupo, enfrentaria o terceiro. A semifinal poderia ser Fla-Flu, mas se um dos dois forem eliminados, não teria Fla-Flu no Campeonato Carioca. Fica aí a curiosidade de há quanto tempo a gente não joga um Campeonato Carioca e não tem, a gente não enfrenta. Um dos 3 clássicos pode acabar acontecendo. As quartas de final é em jogo único, né, contra os adversários do próprio grupo. A semifinal é em ida e volta. Aí eu confesso que eu não entendi porque a final é jogo único. Eu entendo perfeitamente a final sem jogo único, tá? Acho que quebra uma tradição, não acho que seja o ideal, mas entendo perfeitamente. Final em jogo único, você transforma aquele jogo, dá um peso legal e tal. Mas considerando que sobrou uma data, já que a gente poderia ter 11, a gente vai ter 10, podia botar pelo menos as quartas de final em jogo de ida e volta, né? Se fosse o caso, mas enfim. Provavelmente o cenário deve ser quarta de final com o jogo único, deixando muito mais arriscado, né? Vai lembrar, em 2023, por exemplo, Fluminense perde, em 22, perdão, Fluminense perde a ida pro Volta Redonda. No Carioca da semifinal. Pois é, então é o tipo de coisa que pode complicar. Mas tá aí, acho que o regulamento do Carioca tá ok. Acho que deveria se ter um pouquinho mais de cuidado também com as equipes que só jogam o Carioca, mas acho que dentro do cenário, pensando com a cabeça do Fluminense, o cenário é esse mesmo. E aí, assim, só pra atualizar, tá? Uma outra informação que saiu um pouquinho depois é que o Fluminense já sabe o seu grupo, tá? Eu tinha mostrado ali sem os times. E pode não acontecer um Fluminense e Vasco no Campeonato Carioca do ano que vem. Porque o Fluminense tá no grupo A, junto com Vasco, Volta Redonda, Sampaio Correia, Portuguesa
e o campeão da Série A2, que ainda tá acontecendo. No grupo B tá Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Considerando que o Volta Redonda é Série B, a gente acabou pegando um grupo que deve jogar melhor do que o grupo adversário, né? Deve pontuar mais. Sampaio Corrêa e Portuguesa também não foram tão mal aí nas suas recentes participações. Deve vir o campeão da Série A2, que normalmente vem um pouquinho mais enfraquecido. O Fluminense estreia no dia 21 ou 22 de janeiro contra o Madureira, depois enfrenta o Boa Vista, o Nova Iguaçu. Na quarta rodada, no início de fevereiro, tem Fla-Flu. Na quinta rodada tem Botafogo e Fluminense, então a gente vai jogar de novo lá no grama sintética do Newton Santos e fecha contra o Maricá essa tabela do Fluminense. Então, basicamente, para ter Fluminense e Vasco, ou o Fluminense ou o Vasco precisam ficar nas posições que já se enfrentem nas quartas de final, ou então os dois irem pra semi. Senão, não tem Fluminense e Vasco no Campeonato Carioca. Tá aí. Enfim, é o que acabou virando o Campeonato Carioca, que tem muita história, mas o cenário do futebol hoje é outro. Olha só. Pra poder fechar aqui, deixa eu botar aí na tela os ganhadores do sorteio da rifa, né? Tá aí, ó, tá aparecendo na tela, vou ler aqui rapidamente, tá? O ganhador do boné oficial foi o Sérgio Loyola e o Thales Candal. Ganhou a toalha oficial do Fluminense, o Julian, ou Julian, né? Denis. O moletom oficial foi pra Vivian Alt. O copo ou jarra térmico do Fluminense foi pro Edilson Emerim. A camisa oficial do Fluminense, né, sem o autógrafo, Leonardo Dantas e Luiz Renato Souza, os dois ganhadores. E aí a camisa autografada pelo Ganso foi da Sandra Maria Dantas. A camisa autografada pelo Cano foi pro Vitor Rocha Nascimento. E a camisa autografada pelo Fábio foi pro Ubiranei Sarmento. Todas essas 10 pessoas devem enviar um e-mail, tá? Para jornadanomundial@gmail.com para poder sinalizar e a gente dar sequência no trâmite de envio desses prêmios, beleza? Pra galera que vai receber via Correios, a gente provavelmente vai fazer o envio pós-mundial, porque não dá o tempo ali direto, mas enfim, a gente vai se comunicando. Muito obrigado mais uma vez pelo super apoio. Todo o sorteio foi feito ao vivo em live, então você pode conferir, tem uma live salva aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu!